Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a mais uma reunião da nossa Casa FECOV. Mais uma segunda-feira que começamos mais uma semana, cheio de esperança, que ela vai estar tranquila, que ela vai estar muito bem direcionada pelos nossos amigos espirituais, para que possamos correr tudo bem, com saúde, com paz e com harmonia na nossa vida. Então, a gente vai estar agora fazendo a leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, e trago pelo nosso Francisco Cândido Xavier. Então, a lição que nós temos hoje é a lição número 53, Sementeiras e Ceifas. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Paulo, Gálatas 6:8. Plantaremos todos os dias, é a lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, se revelam frutos da passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem gerando as guerras de hoje. A ambição pessoal formando a miséria que há de vir os prazeres fáceis, reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sob o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo, e avançam o caminho dos mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida terrena. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. E segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições dos dons imortais. Então, meus irmãos, essa nossa lição de hoje, excelente que saiu, né? Dá para fazer muita reflexão sobre ela. Já estou até refletindo também. Ela fica para reflexão nossa, da nossa noite de hoje, né? Junto com o tema que será apresentado. Então, a gente vai pedir aos irmãos para que possam estar fechando os seus olhos, elevando o pensamento ao nosso Pai Maior, para que possamos estar fazendo a nossa prece inicial. Mestre amado Jesus, Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, começamos mais essa semana, Mestre amado, com a certeza de que ela será muito bem direcionada, que ela será de muita paz, de muita tranquilidade, tendo em vista, Mestre, que seguindo os teus ensinamentos, seguindo o teu exemplo, com certeza conseguiremos chegar ao objetivo que tanto buscamos, que tanto queremos, que é a nossa melhora. Pedimos, Mestre, que abençoe e direcione os trabalhos que a nossa Casa FECOV está iniciando hoje, nessa nossa reunião pública, a evangelização das nossas crianças e da reunião de tratamento que está acontecendo também nesse momento, e a equipe de passe que sempre nos ampara, toda segunda-feira. Pedimos também, Mestre, o direcionamento e o amparo pelas demais casas espíritas que estão começando os seus trabalhos também.
Pedimos pela nossa expositora da noite, a nossa divina, para que ela possa estar nos passando as suas informações, o seu estudo, com tranquilidade e com fácil aprendizado, para que no final possamos ter compreendido todos esses ensinamentos. Pedimos também, mestre, para que a nossa reunião possa transcorrer com a tranquilidade que sempre foi. Se conosco, hoje, agora e sempre. Amém. Então, meus irmãos, estamos com a nossa querida divina de grande caminhada, né? E teremos ainda uma longa caminhada ao lado dela, que vai nos passar hoje o estudo da noite. Bem-vinda, divina, a nossa reunião de hoje. Aí, deixar a palavra com você. E o pessoal que quiser fazer as perguntas, quiser fazer comentários, é só fazer que durante o estudo, se a divina achar melhor, nós vamos passando para ela, ou se ela preferir, passaremos no final do estudo. Então, bom estudo para todo mundo, divina, a palavra é sua, e estamos aqui ao seu lado, caso precise de alguma coisa. Obrigada, Rodrigo. Boa noite a todos. Com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, vamos dar seguimento à tarefa de hoje. Lembrando ainda, Rodrigo, que além das tarefas que você enumerou, nós temos o introdutório também, que está acontecendo agora, né, coordenado lá pelo nosso companheiro Gederson. E a gente deu uma fugidinha de lá para estar aqui com a turma hoje, né, nesse tema desafiador que nos foi apresentado. Esse tema, ele chega para nós assim, em forma de interrogação, né? Uma interrogação que eu tenho certeza que várias pessoas se fazem ao longo das existências, principalmente em tempos tão difíceis e desafiadores quanto estamos atravessando agora, que fazem com que a gente se volte, né, para dentro de nós mesmos, e aqueles que já têm um conhecimento doutrinário, né, seja que doutrina for, arguindo e perguntando ao nosso Deus, né, que nós acreditamos, o que nos espera, o que Ele está querendo nos mostrar, quais são os aprendizados que nós precisamos ter, né, quais são as reflexões que temos que tirar, né, desse momento aí de tão difícil que nós estamos, que a Terra está passando, né, todos nós, não só o Brasil, mas toda a Terra. E essa pergunta, ela faz parte, inclusive, das reflexões filosóficas do homem, né? De onde eu vim, para onde eu vou depois, o que eu estou fazendo aqui, nossa vida terá fim, como é que vai acontecer isso, né? Então, são questões filosóficas que acompanham o homem desde a sua criação e desde a sua percepção como espírito que é. Para nós espíritas, essa reflexão ela se torna um pouco mais clara, porque, felizmente, a doutrina nos responde muitas coisas e nos faz usar a nossa fé baseada numa razão, numa lógica, num conhecimento embasado em análises, em pesquisas, né? Principalmente fundamentado pela ciência. E é dentro desse raciocínio de lógica, de razão, que nós vamos conversar essa noite acerca dessa questão, se a população terrena terá fim, né? Se nós, seres humanos, vamos ter um fim aqui na Terra, se a Terra, como planeta, também será extinta. Então, de qual ponto que nós vamos partir essa reflexão hoje? Daquele momento em que nós falávamos que nós somos cristãos, espíritas cristãos, e como tais, embasados nos fundamentos da doutrina, temos um dos princípios basilares, a crença em Deus. Um Deus que, primeiramente, é nosso Pai, mas que antes dele ser nosso Pai, na verdade, ele é nosso Criador.
Nosso Criador, e quando a gente abrange no plural, nós estamos nos referindo, inclusive, à questão da criação do universo mesmo, a criação de todos os seres e de todas as coisas, né? Então, nós vamos ter Deus como Criador de todo o universo, Criador de todos os mundos, inclusive o nosso, principalmente dele, porque é ele que nós conhecemos e é nele que nós estamos atualmente. Então, a partir dessa ideia, dessa crença, dessa certeza, embasada não só no nosso sentimento íntimo, mas em fundamentações científicas e na sincera observação de todos os fatos que são inquestionáveis, de que se algo existe no universo, esse universo foi criado por alguém ou por algo, que no caso aí seria Deus, nós então partimos desse princípio que Deus criou a tudo e a todos, e não criou apenas para satisfazer uma mera vontade, um capricho, mas com objetivos específicos. Dentro da doutrina, eu tenho certeza que todos têm ouvido falar ao longo aí das várias palestras, que o nosso objetivo maior é a nossa evolução, a evolução do ser humano. E quando eu digo ser humano, eu estou dizendo de todas as criaturas criadas por Deus, na forma humana, espíritos, né? Já estou me referindo à questão de espíritos, embora nós saibamos que a partir do reino mineral, todos os seres criados por Deus objetam, né? Têm como propósito a evolução. Mas o princípio inteligente, que é o espírito, ele foi criado simples e ignorante, todos, ninguém foge à regra, todos fomos criados simples e ignorantes, com um fim específico, que é a nossa evolução. Então, ninguém foge da forma de ter sido criado simples e ignorantes, e ninguém foge também ao princípio, ao objetivo principal, que é a nossa evolução, até chegarmos ao nível de perfeição máxima, que segundo os Espíritos é nos aproximar da perfeição de Deus. Lógico que jamais chegaremos à perfeição dele, senão seríamos, né, tal como ele, deuses. E ainda somos criaturas dele, nós somos criaturas dele. Ainda não, somos e seremos sempre, né, criaturas dele. Então, se Deus criou o universo, criou os seres, para que tudo se regulamentasse, tudo se regulasse, tudo andasse de acordo com os propósitos dele para atingir o fim, o objetivo principal, que é a perfeição, através de uma das leis, que é a lei da evolução, ele desenvolveu também outros mecanismos ou leis que nos regem e que nos impulsionam para esse propósito maior. Então, todos nós, querendo ou não, acreditando ou não, tendo alguma crença ou não, estamos submetidos a estas leis. E as leis, umas vão sendo pilares e alicerces para que nós atinjamos essa lei maior, que é a lei do progresso, que é a lei da evolução. Ou seja, para que a lei do progresso seja realmente efetivada, nós estamos submetidos à lei do trabalho, né? O Pai trabalha, eu trabalho também, Jesus nos disse, e todos nós estamos submetidos a essa lei do trabalho. Essa lei do trabalho também, ela está movimentando constantemente todas as outras forças para que a gente não fique parado, inativo, em todos os sentidos. Nós não estamos aqui falando apenas do trabalho material, da subsistência, né? Da necessidade de alimentar e proteger o corpo, não é esse. São todas as energias, todas as forças que movimentam as coisas para que elas possam acontecer dentro de uma ordem toda elaborada, toda desenvolvida, para que as coisas se cumpram. Por exemplo, para que a gente possa observar como que a natureza obedece essa lei. Existem dias e existem noites.
existe o nascer do sol, o pôr do sol, o brilhar da lua, as estrelas. Existe, por exemplo, o desenvolvimento de todas as plantas, de todos os animais, o nascer, né? Brotar das profundezas da terra a água e que desenvolve seu curso normal e que vai, ao longo desse trajeto, também movimentando recursos para que o progresso aconteça, para que as pessoas se sirvam, para que a natureza se desenvolva. Então, todo esse desencadear de movimentos da natureza faz parte da lei do progresso. E essa lei também nos leva a uma outra lei que muitos de nós a temos como uma lei que nos traz dor e sofrimento. Mas, na verdade, essa lei, ela faz parte de todo esse processo organizacional para que o progresso se efetive, que é a lei de destruição. E dentro dessa questão da lei de destruição, nós vamos encontrar aí, ao longo de todos os séculos, né, que já passaram e dentro da atualidade, situações catastróficas, né? Os sismos da natureza, o movimentar dessa natureza, trazendo aí situações que, em princípio, parecem de dor e sofrimento, através dos vários movimentos, né? De maremotos, terremotos e chuvas torrenciais, erupções vulcânicas, movimentação das placas tectônicas, né, com abalos sísmicos das mais diversas ordens. Nós temos também aqueles provocados pelo homem, como as guerras, as batalhas, as enfermidades, né, que em princípio ficam parecendo que são algo catastrófico, mas todos esses acontecimentos, eles vêm numa necessidade de organizar todo esse processo, colocar cada qual no seu caminho, promover o saneamento, né, de energias e de coisas, organizar a própria estrutura física da Terra, né, como a gente vê que nesses maremotos, nesses movimentos sísmicos, nesses abalos, né, nós vamos movimentando a Terra vai mudando de conformação, né, dentro da sua geologia física, vai tendo alteração, atendendo às necessidades dos povos, alteração do clima também, para que haja movimentação aí com relação à cultura e agricultura e uma série de situações que vão fazendo com que nós, os seres que habitamos essa terra e que precisamos dela, possamos tê-la de acordo com as nossas necessidades. Dessa forma também, dentro desse processo aí da lei de destruição, ela se organiza de tal forma que ela vai sempre nos colocar num ponto em que a lei do progresso vai nos impulsionar. Quando a Terra se submete a fatores tais que, em princípio, parecem destrutivos, logo em seguida, há toda uma movimentação das capacidades inteligentes do espírito, há toda uma movimentação da capacidade de reorganização, de criar, de inventar, de produzir, de acordo com as necessidades que vão aparecendo diante desses processos, e o homem normalmente tem um grande avanço diante desses desafios que são trazidos por essa lei de destruição. Haja visto que depois de guerras, muitas invenções são feitas, muitas descobertas são realizadas, e atualmente nós estamos vendo aí um avanço muito grande da tecnologia científica para buscar, né, uma vacina que possa ser eficaz, ser eficiente contra esse mal que nos assola nesse momento. O que a gente tem visto com isso? Grandes estudos, grandes pesquisas,
não só na área da pesquisa em relação à fabricação da vacina propriamente dita, mas de outras medicações, de outras formas de cuidado que o homem hoje, inclusive, tem que, eu falo o homem em geral, né? Que olhar o mundo com um olhar diferente, né? Com cuidados diferenciados, com atenções específicas para que possa cuidar da sua saúde. E diante dessas reflexões, outras também vêm, porque essa enfermidade nos colocou numa condição de isolamento, e nós, diante desse isolamento, começamos a fazer uma série de questionamentos, uma série de análises, e vamos verificando que o isolamento se faz em função de uma necessidade de uma reflexão mais profunda, né? De como é que nós estamos caminhando, quais são os passos que nós estamos dando, como nós estamos dando esses passos, como é que nós estamos convivendo com as pessoas. E aí uma descoberta muito interessante é que, apesar da presença física entre as pessoas, nós estávamos muito emocionalmente e em relação ao sentimento isolados das pessoas, muito voltados para nós mesmos, né, para as nossas questões, de forma muito egoísta. Isso de forma particular e forma coletiva, né, tanto as pessoas quanto as civilizações, quanto as comunidades, etc. E a gente viu nesse movimento aí muitas pessoas, né, despertando e trazendo exemplos fantásticos para nós, né, de amor ao próximo, de preocupação com o próximo, de solidariedade, de caridade nas mais diversas áreas que a gente observa aí com um olhar um pouco mais acurado. Então, diante dessas leis, essas duas que nós falamos aí, a lei do trabalho e a lei de destruição, elas nos impulsionam para essa lei do progresso. Então, ainda que eu não queira, que eu diga, vou cruzar os braços, não vou fazer nada, vou deixar a vida me levar, como diz a música lá do Zeca Pagodinho, essas leis, elas vêm de uma forma inexorável e nos impõem uma mudança, uma postura, ainda que eu não queira, ainda que eu ache que não esteja fazendo parte desse movimento. Todos nós estaremos fazendo parte desse movimento. Essa lei de progresso nos leva, como eu disse, para o objetivo maior, que é a evolução. Queiramos ou não. E se nós não acompanharmos esse movimento, porque temos a questão do livre-arbítrio, se fizermos a escolha em não querermos acompanhar esse movimento, Deus, que é Criador, mas Ele é Pai, também vai esperar o nosso despertar. E vai nos deixar ali em stand-by por um tempo, para que a gente possa despertar. Mas como o objetivo é único para todos, em um determinado momento das nossas vidas, nós teremos que nos submeter a essa vontade dele para que a gente possa caminhar, evoluir, crescer como espíritos eternos que somos. Porque uma vez que nós fomos criados, somos imortais. Mas diante do tempo doravante a nossa criação, não temos, se somos imortais, nós temos uma eternidade à nossa frente para esse processo de desenvolvimento e evolução. E a evolução, ela não é finita, ela não tem um ponto final, ela tem reticências, então ela vai seguir sempre. Ela, nesse aspecto, ela é definitiva e contínua, né? Dentro desse aspecto, a gente chama de evolução eterna. Então, assim como nós fomos criados simples e ignorantes, os mundos também foram criados, em princípio, também simples, para receber esses espíritos lá no início da sua caminhada, da sua criação. E à medida que os espíritos progridem e evoluem, esses mundos também vão evoluindo. Haja vista a gente fazer uma análise, uma pesquisa da história da Terra primitiva e a Terra no nível que ela está hoje.
o avanço que ela teve em todos os seus sentidos. Então, os mundos também progridem paralelamente ao progresso do ser humano. Lógico que nós somos aí agraciados por espíritos que já vieram com conhecimentos, né, de outros planetas, de outro planeta mais especificamente, né? São os nossos irmãos capelinos, que quando tiveram que reencarnar aqui na Terra, trouxeram consigo grandes conhecimentos, né? Promovendo um avanço para o nosso planeta e, consequentemente, cooperando com o nosso avanço, com o nosso crescimento, com a nossa evolução. Bom, diante dessa lei do progresso, que todos nós estamos submetidos a ela, nós estamos também submetidos a todas essas injunções que nos levam ao avanço, mas também a um certo sofrimento. Muitos de nós entendem esse sofrimento, entende que muitas das vezes a dor ela é um instrumento para nos fazer crescer e não se rebela diante dessa dor. Entende, aceita e permite que ela faça essas modificações, que ela faça essa cirurgia dentro da nossa intimidade, fazendo com que haja uma evolução não apenas material, mas uma evolução também moral, uma evolução dos nossos sentimentos, uma evolução das nossas emoções, uma evolução da nossa capacidade de aceitação da vontade do Pai, que tudo quer para o melhor para nós. E isso faz com que uns avancem mais rápido do que outros. E coloque também esses mundos em situações em que os mundos estão também, de acordo com a evolução do homem, numa condição mais ou menos evoluída. A Terra passa hoje por um processo que nós, enquanto humanidade, também estamos passando. Nós chegamos num nível já da nossa evolução aqui na Terra, em que nós queremos mais, nós precisamos de mais. Nós já estamos, a maioria, e a gente não pode falar que são todos, porque é uma grande parte, num nível de evolução que a gente não se coaduna mais com a maldade, com os erros, a maioria, né, gente? Com os erros, com a corrupção, né? Com o egoísmo exacerbado, com o orgulho exacerbado. Nós já estamos num ponto em que nós queremos para o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Orientados por aquele que é o nosso modelo e o nosso guia, que é o nosso Mestre Jesus, nós queremos um pouco mais para o outro, da mesma forma que queremos para nós. Nós já estamos começando a exercitar em nós o perdão das ofensas, para um dia podermos chegar ao ponto de não nos ofendermos mais com o que quer que seja que o outro nos fale ou nos faça, porque essa é uma condição de um espírito mais evoluído. Então, paralela a essa evolução dos seres, a Terra também sofre o seu processo evolutivo. E aí nós vamos encontrar, além do progresso do ser humano, nós vamos encontrar também o progresso dos mundos, a evolução dos mundos, a progressão dos mundos. Da mesma forma que a Terra tinha toda uma aparência primitiva, em que nós precisamos trabalhar toda essa estrutura para atender às nossas necessidades, e ela estar hoje na evolução que está, com os ganhos, com as conquistas, com as invenções, né, que foram feitas ao longo desses milênios, acompanhando a evolução do ser humano, outros mundos que estão sendo criados aí, segundo a vontade de Deus, também passarão. Mas muitos estão numa condição hoje pior do que a nossa Terra. Uma condição de primitivismo mesmo.
E para que esse mundo acompanhe essa evolução dos seres que somos nós, já vai chegar um momento em que aqui não caberão espíritos com pensamentos diferentes, com sentimentos diferentes, com posturas diferentes. Primeiro, porque eles não vão se adaptar, eles não conseguirão se adaptar a esse modo de vida, essa forma de ver, esse jeito de sentir, que vão passar os espíritos que estarão nesse processo de evolução. Então, se hoje a Terra é um mundo em que recebe espíritos com o objetivo de expiar as suas faltas, com o objetivo de aprender, provar aquilo que já aprendeu, porque nós estamos ainda no mundo de expiação e provas, a humanidade está levando a Terra a uma condição de mundo de regeneração, onde não mais as dores serão sentidas da forma como nós sentimos, não mais nós poderemos ver a morte física com o olhar que a gente vê hoje e tê-la com o sentimento que nós temos hoje, não mais olhar para o nosso irmão e ignorá-lo, né? Não vamos entender que todos aqueles que fazem parte dessa estrutura terrena são nossos irmãos verdadeiramente, filhos do mesmo Pai, assim como os outros também, mas que se rebelam e não querem dar prosseguimento ao seu processo, eles não se sentirão à vontade de continuarem aqui conosco. Então, pela própria natureza do processo evolutivo, esses seres, esses espíritos, deverão ser transferidos, vamos dizer assim, usando uma palavra mais leve, para um outro mundo, onde eles deverão continuar a sua trajetória evolutiva, colocando em prática lá os conhecimentos científicos que já adquiriram, intelectuais que já adquiriram, artísticos que já adquiriram, mas aprender com aqueles irmãos que estarão no processo inicial de evolução a doar de si, a amar o próximo, a perdoar o próximo, porque estarão habitando mundos, né? Também como a Terra está hoje, de expiação e de provas. E esses espíritos que, como disse Jesus, ele nos garantiu quando ele afirmou assim, olha, sede brandos e pacíficos, bem-aventurados brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Esses que herdarem a terra já num patamar de evolução mais avançado, darão prosseguimento a esse processo evolutivo. Então, diante disso que nós falamos, diante disso que nós refletimos, a pergunta que foi feita no início da reunião, pelo menos por hora, pelo menos por enquanto, que nós estamos num processo, vamos dizer assim, mediano da nossa evolução, a gente pode garantir que, e a gente vai até falar um pouquinho disso, que a Terra um dia, se vir a retornar para seu ponto de origem, né, que são o fluido cósmico universal, e os espíritos que aqui estiverem, galgarem mais degraus no seu processo evolutivo e aspirarem outros mundos, né, deixando a Terra sem habitantes, isso acontecendo vai demorar milhões de anos ainda para que isso aconteça. Por quê? Por mais que nós estamos submetidos àquelas leis que nós falamos, que nos impulsiona no nosso processo evolutivo, a nossa evolução ela é lenta, ela é gradual, ela é bastante lenta. E Deus não criou um mundo como a Terra, toda essa estrutura dentro desse universo imenso, para, em pouco tempo, né, dentro desse lapso de tempo que é considerado por Deus, para nós é muito, mas para ele é um estalar de dedos, colocar fim a essa estrutura humana que reside aqui na Terra.
Então, todos esses acontecimentos é para o nosso bem e para que a Terra se melhore, estando nós melhorados. Então, à medida que o ser humano avança e evolui, melhora a sua casa, e nesse caso, essa casa é a nossa Terra. E em melhorando, ela vai permanecer um longo tempo ainda sendo habitada por espíritos numa condição já melhorada de evolução. Então, quando Jesus nos garante que haverá um tempo na Terra que não haverá dor, nem pranto, nem ranger de dentes, em que as pessoas seriam verdadeiramente irmãs, seriam verdadeiramente amorosos uns com os outros, seriam verdadeiramente considerados filhos de Deus e formando uma família universal, a Terra caminha para isso. Aí vocês vão me dizer, nossa, Divina, mas a gente vê tanta coisa errada, a gente vê tanto problema, a gente vê ainda tanta maldade. Como é que você fala que a Terra está passando por esse processo? São esses espíritos, né? Que já estão numa era de despertar da consciência e que ainda fazem opção por não despertá-la. E esses irmãos não poderão permanecer nesse ambiente. Serão degradados, né? Transportados, transferidos para esse outro mundo em que levarão todo o potencial que já adquiriram para lá. Mas mundos assim como a Terra, em que se não se quer fazer opção pelo amor, vai fazer opção pela dor. Porque a lei de destruição nos leva a esse processo de dores, de perdas, mas com objetivos nobres. Não para punir, porque Deus não quer punir ninguém. Ele não precisa que nós sejamos punidos. Ele quer e ele precisa que nós aprendamos. Esse é o objetivo, o aprendizado, o despertamento e o colecionar em nós conquistas e não dores apenas para punir, para como é que fala? Castigar, né? Porque o Deus que nós temos é um Deus de amor, ele é um Deus de paz, ele é um Deus de concórdia, de compreensão, então ele não nos pune. A punição nos é infligida por nós mesmos, se nós podemos dizer que seja punição. Eu prefiro categorizar como processo de aprendizado. É aquele aluno rebelde que não quis aprender a lição, que negligenciou o estudo e que chega na hora da prova, não vai conseguir executar a prova, fazer a prova, adquirir boa nota, passar, né, de ano. Então, ele vai ter que repetir aquele ano, vai ter que passar pelo processo do real aprendizado, porque ele perdeu o tempo, ocupou o espaço, gastou o seu dinheiro, mas não aprendeu. Na vida também é assim. Nos é dada a oportunidade de chegarmos, temos toda uma estrutura para aprender. Se negligenciamos, temos que fazer de novo, né? Retornar. Através, de uma forma que nós não regredimos. O aluno que não passa de ano, ele não regride, ele permanece no mesmo ano, só vai repetir. E vai acontecer isso com os nossos irmãos. Se não na Terra, porque o processo ele começa a ficar um pouco mais célere em outros mundos. Porque às vezes ele nem vai voltar para reencarnar aqui na Terra. Vai ficar aguardando ou já vai ser encaminhado para outros mundos, né? Em formação, em estruturação. E a Terra continua a sua caminhada e nós, humanidade, né? Seres aqui, habitantes da Terra, também vamos dar seguimento nesse processo. E os que desencarnam e que já estão nesse patamar, poderão reencarnar na Terra? Poderão reencarnar na Terra, dando seguimento a essa habitação aqui. Outros poderão vir de outros planetas, como vem. Mas alguns aqui também podem caminhar e ir para outros planetas num nível semelhante ao da Terra, porque existem muitas moradas. Jesus nos garantiu.
há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Então, ele nos afirma que existem muitas moradas, em níveis superiores, em níveis idênticos e em níveis inferiores, e mundos sendo criados. Porque um dia, tudo aquilo que é criado materialmente também tem o seu término. O mundo também, a Terra também terá a sua finitude enquanto astro, enquanto planeta. Mas para que isso aconteça, são milhões e milhões de anos que ainda nós temos que encarar pela frente. Então, com certeza, a nossa humanidade não terá fim, não por agora. Nossa Terra também não, até porque, como eu disse, ela é um mundo muito organizado, foi muito bem estruturado, muito bem pensado. Gastou-se milhões e milhões de anos para que ela estivesse na condição de receber vida física, essa vida física que nós conhecemos, né, que nós temos, toda essa estrutura orgânica, né, físico-química e biológica, né, a biofísica, biofísico-química, né, tudo junto, toda essa estrutura dos seres, tanto os seres animados quanto os seres inanimados. E aí, quando a gente fala de seres animados, nós estamos falando aqui de vegetais, de animais e de ovinais. Assim como os materiais, nós estamos falando de toda a estrutura material, mineral, que também evolui. Porque é dessa estrutura física da Terra que é tirada a matéria para a confecção dos nossos corpos. Né? Nós somos retirados da nossa estrutura terrena, fazemos parte de todo esse contexto, só que com características biológicas, né? Orgânicas, né? Seres orgânicos. Então, tudo isso um dia, a matéria tem uma finitude, né? Vai ter um fim. Então, para nós, se a gente parar para raciocinar e falar assim, oh, a humanidade tem um fim na Terra? A humanidade, materialmente falando, corpo material, a matéria, tem um fim. Tem um fim pelo processo do desencarne. Assim como tem um fim uma árvore que nós vamos lá e cortamos. Aquela árvore ela vai, né, ser destruída. Ela vai entrar no processo de decomposição. A não ser, mesmo quando ela for usada para fins específicos, para construções de uma série de coisas que serve, né, a madeira, um dia ela vai ter fim. Um dia ela vai chegar à sua finitude, materialmente falando. Mas o ser humano, a estrutura imortal, criada por Deus, essa não tem fim. E enquanto a Terra passar por esse processo de acolhimento das almas humanas aqui reencarnadas, também ela terá continuidade. Agora, o espírito, seja em que circunstância for, ele jamais terá fim. O espírito é imortal, não morre, evolui. Essa é a nossa, eu costumo dizer que é a nossa condenação. Todos nós temos uma condenação, né? Somos condenados a evoluir e a sermos felizes, porque a evolução nos leva para o conhecimento pleno, o autoconhecimento, o conhecimento das leis que regem toda a natureza, né? E, consequentemente, a felicidade. Então, essa é a nossa condenação fatal, né? Então, diante de tudo isso, nós temos aqui a questão 741, só para a gente fechar aqui a nossa fala, que o nosso horário já está aqui quase acabando. A questão 741 do Livro dos Espíritos nos faz nos traz uma reflexão muito interessante. Diante de tudo que nós falamos, e nesse momento aí de pandemia, em que vários companheiros, né, estão voltando ao plano espiritual,
um número muito grande, que tem sido comparado, inclusive, com os flagelos da guerra, as guerras físicas, né? As guerras aí implantadas pelo homem, situações que não é nova, nós já enfrentamos várias outras pandemias ao longo da história, e por mais que nós tenhamos evoluído ao longo desse tempo aí, essa pandemia ainda nos pegou como que desprevenidos e despreparados, nos desafiando a uma série de situações. Então, o Kardec pergunta para os espíritos que se é dado a nós, seres humanos, conjurar esses flagelos que nos afligem. Conjurar aqui no sentido de prevenir, viu, gente? Ele pergunta assim: dado é ao homem conjurar ou prevenir os flagelos que o afligem, né? Fazer isso de forma preventiva, por que nós não nos prevenimos antes? Por que a gente não se preparou para enfrentar esse inimigo aí invisível? Então, é dado ao homem, né, se prevenir em relação a esses flagelos? Os Espíritos respondem o seguinte: em parte é dado ao homem, né, condição de prevenir esses flagelos. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, vai aos poucos podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses, ou seja, o da providência divina, nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes, o homem, né, os agrava pela sua negligência. Então, o que a gente pode concluir disso aqui? Que a humanidade vai passar, vez por outra, por situações de desafios como essa que nós estamos passando. E se a gente fosse mais cuidadoso, mais previdente, observasse melhor essas leis que nos regem e fôssemos bastante atentos com relação a essas leis, não negligenciando o cuidado que Deus nos sugere, principalmente do próximo, do perdão para com o próximo, né? De fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito, essas leis, esses flagelos não nos trariam tanto mal, não nos trariam tantas dores, né? E ele fala, alguns males que afligem a humanidade são de caráter geral, ou seja, se a gente escapa, por exemplo, de ser acometido pelo vírus, nós vamos sofrer as consequências por outras horas, por outros lados, como consequência econômica, consequência do afastamento das pessoas queridas, do distanciamento, de não podermos abraçar aquelas pessoas que nós amamos, de não podermos ir e vir para os lugares, né, ter a liberdade de ir e vir, que nós tanto prezamos. São várias situações que vão nos constranger e que nós vamos ter que nos submeter. É a vontade de Deus para nos educar, para nos orientar, para nos trazer uma visão diferente do mundo, nos reajustar com as leis, porque nós estamos infringindo essas leis. Então, diante disso, o que a gente pode entender? Que todos os acontecimentos que são nos acometidos não é para que a gente fique preocupado com a extinção física ou material do ser humano, mas com a extinção dos males que ainda residem em nós, dos vícios que ainda residem em nós, do descaso, da negligência que ainda residem em nós. Negligência, às vezes, para conosco mesmo, para com aqueles que caminham ao nosso lado,
de não verificar que Deus sempre vai nos colocar no lugar que precisamos estar, com quem precisamos estar, e no momento exato que é necessário para cada um de nós. Então, quanto nós negligenciarmos essas leis que nos reajustam, que nos reconduzem ao caminho correto, nós vamos sofrer as consequências. E ao invés de ficarmos com temor da extinção da humanidade, vamos trabalhar para extinguir de nós o egoísmo e o orgulho que nos movimenta. A vaidade, né, que estimula ainda mais o nosso orgulho, que nos afasta das verdadeiras leis de Deus e da lei maior, né, das leis maiores, da lei de amor, de justiça e de caridade. Então, ao invés de perguntarmos se a humanidade será extinta, vamos extinguir o mal que ainda assola a humanidade. Essa é a nossa reflexão para hoje, é o nosso convite e é o nosso desejo, que o Evangelho e a doutrina podem ser e devem ser e são pilares para que a gente consiga esse exercício aí no nosso dia a dia, de forma bastante eficaz, sem nos esquecermos que somos criaturas de Deus e que estamos regidos pelas suas leis, pela vontade dele. E temos que nos submeter, se não fizermos pelo amor. Um dia, né, a gente vai fazê-lo, e hoje estamos fazendo pela dor, infelizmente. Mas somos seres inteligentes, capazes, e estamos no processo de aprendizado. Estamos aprendendo e vamos superar tudo isso com as bênçãos de Deus. É a nossa reflexão para hoje. Eu fico aí à vontade se alguém quiser fazer alguma colocação, complementar, questionar. Grandes reflexões, né, Diva? Né? Sim, Rodrigo. Oi, tá me ouvindo? Nós temos... Tá me ouvindo? Estamos no finalzinho aí, né? Encerrando aí. Isso. Alguém tem alguma questão? Não, assim, é que questão... Você tá me ouvindo, Diva? Tava, né? Tem um comentário da Kátia que somos privilegiados de estarmos aqui na Terra, né? E realmente somos muito privilegiados que nós estamos tendo como é que fala? A oportunidade de estarmos aqui para nos melhorarmos, né, nesse planeta que já está em transição. Oi. Alguém quer fazer alguma colocação? Tá me ouvindo, Divina? Diva? Alô? Divina? Eu sugiro, se alguém tiver algum interesse, passar os olhos aqui no capítulo 4 do Evangelho, que é Há Muitas Moradas... Diva, capítulo 3, desculpa. Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que vai falar das diferentes categorias dos mundos, né? E da evolução dos espíritos. Nós temos também algumas questões de O Livro dos Espíritos, que a gente sugere aqui com relação à criação dos mundos, né? O capítulo 3 do Livro dos Espíritos, da criação, a formação dos mundos, né? Como eles são formados, e também lá as leis morais, a lei de destruição, a lei do progresso, né? Também é interessante. E para as pessoas que querem também aprofundar um pouco mais, nós temos a Gênese. A Gênese é um livro muito interessante que aborda de forma sistemática a criação dos mundos, a criação dos espíritos, o progresso desses seres, né? Então a gente tem aqui, falando dos cataclismos, né? De todos esses flagelos, de todas as revoluções, as guerras, mas temos aqui a formação das raças e o processo evolutivo do ser humano, né, que habita a Terra, que habitou outros planetas e que, por ora, habita essa Terra. Somos nós, né? Raças criadas por Deus, espíritos criados por Deus com esse objetivo sublime, que é a evolução e é o progresso espiritual. Diva, você está me ouvindo?
Aí a gente aproveita esses minutinhos finais, né? Para pedir a Deus por esses companheiros que estão aí no processo de experiência espiritual nessa pandemia. Pedindo a Deus força, coragem, para que todos possam superar esses momentos. Não tê-los como momentos apenas de dor, mas de aprendizado. E é nesse sentido que a gente ora e vibra e pede a Deus por esses irmãos todos os dias. Convido a todos a fazerem isso também. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui refletindo e peço a Jesus que continue a nos dar novas oportunidades como essa. Diva, você está me ouvindo agora? Não. Estou retornando a palavra aí para os coordenadores, que já estamos aí, né? Ah, saiu. Isso aí. Ó, Divina desconectou. Sem querer. Acho que ela não estava me ouvindo, viu, gente? Eu estava tentando falar com ela aqui para a gente fazer os comentários aí, final na palestra. E eu não consegui falar com ela. Ela está entrando de novo. Deixa eu ver se ela vai entrar aqui. Não entendi. Ei, Diva, você estava me ouvindo? Você não estava me ouvindo, não? Eu estou falando com você um tempão. Diva. Não estava ouvindo você, nem ouvindo ninguém, nem vi você. Aí eu falei, eu vou sair aqui, porque está muito estranho isso. Não, que eu ia fazer um comentário sobre o que você tinha falado, né? Que você terminou a palestra, que a Kátia tinha comentado aqui que... Eu nem vi onde parou, eu fiquei dando uma enrolada aqui, achando que eu estava no ar e que você não tinha entrado ainda. Não, eu estava o tempo todo com você aqui, só que você não estava me ouvindo. Verdade. Aí eu até perguntei à turma aqui se eles estavam me ouvindo também, se era só você que não estava ouvindo, e eles falaram que estavam. Que a Kátia falou que o seguinte, a Kátia fez um comentário aqui falando que, tipo assim, que bom que nós estamos encarnados aqui na Terra, né? Que é uma oportunidade grande que a gente está tendo aqui do nosso melhoramento, né? Então, com tanto espírito querendo encarnar... É a chance, aqui, né? Temos que agarrar isso aqui de unhas e dentes e aproveitar todas as oportunidades, que é uma bênção maravilhosa estar aqui encarnado. E o que eu falava que ainda que seja um momento de desafio e aparentemente de dor, é um momento de grande aprendizado. Então, se a gente não aproveitar para aprender com tudo isso, porque você viu um pedacinho que eu li lá do Livro dos Espíritos? Li, eu estava te vendo. Então, Kardec pergunta lá naquela questão, né? Os espíritos falam que grande parte é por negligência nossa. Elas são de caráter geral, mas elas às vezes não precisariam ser tão pesados assim, mas a gente negligencia uns aos outros, os sentimentos, a caridade, ou seja, aí a gente promove a nossa dor. E como a gente sabe que a lei de Deus está inscrita na nossa consciência, então não é Deus que nos castiga, né? Somos nós que nos cobramos. Tudo que acontece com a gente, de bem ou de mal, é responsabilidade nossa. Nós plantamos aquilo. Né? É aquela, igual falou aqui no Põe Vinho hoje. Põe Vinho não, no Vinha de Luz. Falando, né? A gente semeia, gente, né? Tem aquelas duas frases, né? Famosas, né? A sementeira é livre, mas a colheita é certa. A colheita é obrigatória. E dentro desse processo evolutivo, Rodrigo, Deus nos criou lá a sementinha, né? O princípio inteligente ali é semente. Mas a árvore, ela vai desenvolver dependendo de uma série de fatores. Ele não criou a árvore, ele criou a semente. Então, para virar árvore, para nascer ou para não nascer, ou para preferir produzir ou não produzir, é uma escolha. É uma escolha, né? Nós estamos, às vezes, negligenciando essas oportunidades. Por isso, o processo doloroso do aprendizado, mas necessário. E dependendo do que vem, do que está a situação, igual esse momento que nós estamos passando de pandemia, isso é extremamente necessário, porque a população estava, de certa forma, do mundo buscando tantas coisas materiais, esquecendo do moral,
que isso foi necessário para a pessoa entrar para dentro dela e verificar realmente se é isso, o que está acontecendo com a vida dela, se é isso que ela quer para a vida mesmo, e está dando uma oportunidade muito grande da gente melhorar. Então, Deus é tão misericordioso que ele manda uma, vamos dizer assim, uma chaga, entre aspas, que não seria a palavra correta, né? Mas para quê? Para a gente que a gente tome consciência, para a gente não sofrer lá na frente mais do que a gente já sofre aqui hoje, com isso aqui. Por isso que a gente falou, será que não é melhor nós nos perguntarmos, ao invés de perguntar se a humanidade terá fim, ou se a negligência, o descuido, o orgulho, o egoísmo terão fim? Acho que essa talvez seja a melhor pergunta que a gente deve se fazer, né? Pois é, essa é a nossa chaga, né? As três chagas. Orgulho, egoísmo e vaidade. Né? Aí vem aquela passagem do Evangelho, do capítulo 5, a felicidade não é deste mundo. Então, nós temos que buscar a nossa felicidade. Não é? Não está nesse mundo. Nós estamos aqui para poder trabalhar ela, para poder conquistar ela. Isso. E ela vai. Verdade. Né? Isso aí. Que bom que eu consegui, que você isso aí, conseguiu. Rodrigo. Uai, eu só te perdi no final, né? Quando você falou que tinha acabado, aí eu entrei, só que você não tava me ouvindo. Aí você continuou falando. Mas aí vocês me deixaram no ar falando? Não, eu fiquei esperando para ver se você falava. Eu desliguei o microfone, liguei o microfone. Aí eu falei, acho que eu vou sair. Eu acho que eu vou sair, que talvez eu tenha perdido a conexão com o Rodrigo. Mas que bom que deu certo. Que bom. Né? O estudo foi muito bom, muito aproveitoso. O pessoal gostou muito aqui. O pessoal falou que foi palavras esclarecedoras. Tomara que tenha servido, né, para algumas pessoas aí. É um tema meio assim. É uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Da nossa posição aqui. A Gabriela está até. Gabriela, que é a nossa assídua frequentadora. A Gabriela, estou sabendo que ela é assídua. Nossa, Gabriela, nós estamos interestaduais, né? Gabriela está lá em Vila Velha. Ela falou que vai sugerir 2 livros aqui interessantes sobre o tema proposto, que é Entre Dois Mundos e Exilados de Capela. Sim. Aí fica a dica também, né? Para quem quiser. Sim, os 2. Os Exilados de Capela também está aqui. E outro livro bom também para a gente poder entender todo esse processo aí é A Caminho da Luz. Isso. Caminho da Luz também é muito bom, viu? Podem ler lá também, que vai ter muito esclarecimento. Formação da Terra, a vinda dos seres humanos aqui, toda essa estrutura, né? Essa organização para que a gente estivesse aqui habitando esse mundo, as heranças que nós tivemos. Então, os exilados, A Caminho da Luz é muito legal também, explica muita coisa. Fala, inclusive, dos capelinos. Pois é, então tá a dica, gente. Já vamos cair nos livros, né? E vamos cada vez um dever de casa. Na semana passada deixaram um dever de casa para a gente do livro da Revista Espírita, de abril de 1968. Carta de um Espírito Bem-aventurado, para a gente poder ler também, para entender o final do estudo da semana passada. Então, que ótimo. Cada vez vai deixar um deverzinho de casa para a gente estar trabalhando. Então a gente agradece, né, gente, a Divina. Né? Você vê que agradeço, Rodrigo. Ao vivo as coisas acontecem, né? Quando você faz ao vivo, dá uns como é que chama? Umas intercorrências, né? Intercorrênciazinhas, mas a gente resolve tudo. A gente agradece também a presença de todos vocês que estiveram com a gente hoje aqui, né? Tivemos um público muito bom hoje. Que coisa boa. Então, assim, a gente agradece a todos pela presença de sempre, pelo apoio que nos dá, pelas vibrações que a gente recebe toda vez. Né? Então, a gente vai passar para a nossa prece de encerramento aqui. Mestre amado Jesus, Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que tivemos hoje, nesse aprendizado maravilhoso que tivemos, tanto do livro Vinha de Luz, quanto do tema exposto pela nossa Divina. Com certeza estamos introduzindo para dentro de nós, compreendendo tudo que foi dito e tentaremos, dentro da nossa capacidade, dentro do nosso tempo, colocarmos em prática para buscarmos sempre sermos pessoas melhores, pessoas do bem, buscando o nosso objetivo, que é a nossa elevação moral e a nossa reforma íntima. Agradecemos, mestre, por todo o apoio que a nossa Casa FECOP teve hoje, de todas as tarefas que
que tiveram ou ainda estão tendo ainda, né, nesse momento, e pelas demais casas espíritas também, por todo o apoio que todas elas tiveram. Pedimos, mestre, que continue abençoando a nossa irmã divina, que está conosco nessa caminhada, que está nessa missão, junto da nossa Casa FECOV, há mais de 30 anos, divulgando o teu evangelho, divulgando os teus ensinamentos, que ela possa, mestre, estar se fortalecendo cada vez mais, que continue cada vez mais nesse trabalho feito com amor, com carinho, e com esse carinho também que ela trouxe esse estudo para nós hoje. Pedimos, mestre, para que abençoe essa nossa semana, para que ela possa transcorrer com muita tranquilidade, que possamos estar sempre em segurança e sempre em paz. Sempre conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, companheiros. Que todos tenham uma boa noite. Jesus no coração de cada um de vocês. Obrigado, Diva. Obrigado a todos. Uma boa semana. Beijo para todo mundo. E até semana que vem, se Deus quiser. Correr lá para o introdutório, pegar um pedacinho. Vai lá. Beijo. Tchau, beijo. Com Deus. Com Deus.